Graça e paz, filhos amados do Senhor Jesus. Amém? Tem um povo animado aí? Então digam amém com mais vigor. Amém. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos falar um pouquinho com o Senhor. Eu sei que vocês já chegaram aqui. Uns já oraram, já falaram. Mas sempre é bom conversar com o Senhor. Amém? Querido Pai, em nome de Jesus, queremos aqui te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado mais um dia de vida, Deus. Mais um dia para nós podermos arrepender do nosso pecado. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã te dando aqui a primícia, Pai, do dia, diante do Senhor, Pai. E para te agradecer o quão bom o Senhor é, o quão belo que o Senhor é. Tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na famílias em Cristo. O Senhor tem sido bom, Pai. Então somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Tira todo o nosso eu, todo o meu eu, Pai. Que seja o Senhor aqui neste lugar, Pai. Então te damos graça por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Nossa palavra está lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, dá um pouco de calafrio, né? Porque é um livro que ele fala sobre os fins dos tempos, fala das pragas, dos cavalos. É um livro de escatologia, né? Então você começa a ler os textos que tem aqui, e geralmente a gente fica um pouco meio aflito, né? Mas isso aqui é a realidade. Apocalipse foi escrito pelo um dos discípulos de Jesus, né? O João. O João foi o único discípulo que teve morte natural. Por mais que tentaram matar João, mas Deus havia um propósito na vida de João. Deus havia um propósito na vida de João. E Deus tem um propósito na nossa vida, de cada um de nós. Por mais que o inimigo tenta nos matar, tenta apagar os nossos sonhos, querem derrubar os projetos de Deus, mas Deus tem uma grande obra para ser feita em nossas vidas. Pegaram João, jogaram dentro de um balde de óleo fervente, mesmo assim João saiu lá ileso, né? E aí levaram João para a ilha de Pátimo, e foi lá que ele teve a visão, foi lá que o Espírito de Deus falou com ele. E mandou ele escrever essa carta das igrejas do Apocalipse. As sete igrejas que está escrito no livro de Apocalipse. E uma delas que eu vou ministrar hoje é a que fala sobre Laodiceia. Amém? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem é frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque é morno e não é frio, nem quente, vou vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17. Como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabe que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que veja. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Versículo 21, e ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Laodiceia não é só... Quando nós falamos em Laodiceia, nós só pensamos no crente morno e o crente frio, né? É aquele crente que ele tem um coração na igreja e um coração no mundo, né? Ele está na igreja, ele tem um coração com a igreja. Ele está no mundo, ele tem um coração com o mundo, né?
Ele está perto do seu líder, ele tem um coração com o seu líder. Ele está fora com outras pessoas, ele tem um coração com os rebeldes. E Deus fala que Deus vai vomitar esse tipo de cristão. Esse cristão morno, um cristão, eu conheço como cristão camaleão, né? Ele se adapta com o ambiente, né? Então, se ele está falando a língua dele, ele está se adaptando com o ambiente. Então, nós não podemos ser esse cristão morno, que Deus vai nos vomitar. Mas vai muito mais além do que isso, né? Podemos aqui extrair várias lições espirituais da igreja de Laodiceia, né? Laodiceia, uma das coisas dela era autossuficiente, indiferente e soberba. Daí o fato de Jesus denunciar a sua mordidão espiritual. Ela não era só quente e fria, ela era soberba, né? Laodiceia era uma das cidades, amado, mais ricas da Ásia Menor, né? Orgulhosamente recusou a ajuda financeira de Roma após um terremoto, né? Laodiceia, a cidade de Laodiceia foi devastada, e Roma, naquela época, ela era um país, como assim, hoje eu vejo, porque hoje aqui para nós, quando fala assim, uma potência maior, é os Estados Unidos, né? Então naquela época era Roma, né? E Roma ofereceu ajuda para Laodiceia, para erguer, para levantar da miséria que ela estava, né? E ela, por orgulhosamente, recusou a ajuda de Roma. Ela preferiu erguer sozinha, para não depender de ninguém. Olha o tamanho do orgulho dessa cidade. Tem pessoas que são assim. Pessoas orgulhosas, né, que não querem ser ajudadas por ninguém. Pessoas que querem se erguer sozinha. Ela fala, não dependo de ninguém, eu sou eu. Eu não preciso de você, amado, nós precisamos um do outro. Eu preciso de vocês. Eu preciso do pastor. Eu preciso do meu irmão, porque nós somos aqui um corpo. A perna precisa da outra perna para andar. Eu nunca vi uma perna andando sozinha. Uma perna, onde é que você está indo? Eu estou indo para o shopping. E a outra perna, eu estou indo para a igreja. Não, é tudo junto. E essa cidade de Laodiceia, ela era assim, era orgulhosa. Ela não aceitava a ajuda de ninguém. Então, se no nosso coração há orgulho, então aí há um Laodiceia escondido e você nem sabe. Há um Laodiceia escondido no nosso coração que você nem sabe. A autossuficiência, confiar no seu próprio braço, né? Quem foi o cara que confiou no seu próprio braço? Sansão. Sansão, desde do nascimento da mãe dele, ali na barriga da mãe dele, foi gerado ali, né? Foi um propósito de Deus, mas ele, por achar que ele era a última bolacha do pacote, né? Por achar que ele era o cara, lhe custou caro. Lhe custou caro. Prenderam Sansão, amarraram Sansão e furaram os 2 olhos de Sansão para ele ficar cego, para não ter mais visão. Quantos cristãos hoje estão cegos, não tem visão de nada? Não consegue nem distinguir os espíritos. Quantos estão assim, querido? A cidade de Laodiceia era uma cidade avarenta. Vamos ver lá depois nós voltamos aqui, vamos ver lá em Marcos 10, 17. Lá vai falar de um jovem, muito rico. Ele vê ali o mestre Jesus ensinando, ele chega até ele e fala bem assim, Senhor, o que eu posso fazer para seguir o Senhor? O que eu tenho que fazer? E Jesus pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Sim, conheço, tudo isso eu tenho guardado, tudo isso eu sei. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas Jesus conhece o meu coração e o seu, querido. Jesus olhou dentro do olho daquele jovem e viu que no coração dele ainda ia a avareza, a dinheiro, a coisas materiais. E Jesus falou assim para ele, vai lá e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e reparte tudo para eles. Jesus não queria que aquele cara vendesse tudo. Jesus jamais queria que ele fizesse isso. Jesus estava testando o coração dele, para ver onde é que estava o coração dele. E ele possuía muitas coisas. Eu creio que ele pensou, cara, eu vou vender para dar para os pobres, uma coisa que eu sofri, que eu batalhei e que eu tenho, eu vou dar para... Não vou dar não. Era um homem que estava tão perto, né, para entrar para o reino de Deus e ficou tão longe. Laodiceia era assim, a cidade de Laodiceia era assim. Orgulhosa, soberba.
Eu preciso dos meus irmãos. Um tempo atrás eu precisei do pastor Fabiano. Eu cheguei no pastor Fabiano, ele pôde me ajudar. Eu precisei do pastor Carlos também, uma pessoa que tem um pouco mais de afinidade, né? Ele sempre me ajuda. Chego nele e converso, né? Assim, ele está sempre me ajudando. É um bom amigo, são bons amigos. Como está o seu coração? Será que ele é um coração soberbo? É um coração de autossuficiência? Não, eu sou eu dependo de mim mesmo. Havia três coisas de produção nessa cidade. Era a fabricação de lã e remédio. Ouro, lã e remédio. Eram as três potências que essa cidade tinha. Cidade de Laodiceia. O que adiantava ter ouro? O que adiantava ter se estava pobre em espírito? O que adianta eu ter conhecimento de tudo, mas se meu espírito está fraco? Eu vejo assim que nesse tempo é um tempo de Deus estar separando os seus. Separando os seus profetas, os seus pastores, os seus ministradores. É o tempo do cavalo amarelo, querido. Eu creio no cavalo amarelo. Eu só quero que ele não me ache na frente dele. Porque eu quero estar do lado do rei. Do lado do Senhor Jesus. Mas é o tempo do cavalo amarelo. E ele começa a passear mesmo. Passeia em nossa casa, passeia na igreja. Eu vejo que Deus está chacoalhando essa igreja, sabe? Chacoalhando para ver, chacoalhando os líderes, chacoalhando os pastores, chacoalhando os intercessores, chacoalhando os membros da igreja, está chacoalhando. Então vamos agarrar, vamos segurar. Vamos segurar. Não vamos cair, não vamos levantar. Deus jamais quer ver um homem prostrado. Deus jamais, só prostrado na presença dele, para adorar, mas para fraqueza jamais, querido. Elias estava lá, ó, prostrado, chegou um anjo, bateu nele, levanta rapaz, vamos caminhar, porque o caminho ainda é grande. O caminho ainda é grande, levanta, eu não quero ver você prostrado. Vem cá, coma aqui, caminha. Ele comeu e dormiu de novo, um anjo, ei, levanta rapaz, levanta, vamos caminhar. É porque nós queremos ver assim, Deus, o Espírito Santo chegando até nós queremos sentir um arrepio, queremos ver, né, coisas. Rapaz, Deus tem várias formas de falar com os seus. Ele usa até um passarinho para falar com você, porque o passarinho é criação dele, é criação dele. Então vamos arrancar esse Laodiceia de dentro do nosso coração, querido. Às vezes só falta só isso, é só arrancar soberbo, orgulho e a autossuficiência de confiar em você mesmo. Eu confio no meu braço. Vamos arrancar isso no nosso coração. Vamos arrancar. A cidade era rica em ouro, mas era pobre em espírito. A cidade possuía, ela fabricava remédios, a cidade de Laodiceia, mas os povos estavam todos doentes. Ela fabricava lã, mas estavam todos nus, não tinha nada aquele povo. E o que eles falavam? Eu sou rico, eu não dependo de ninguém, eu estou farto. Imagine se Deus pedir tua alma hoje. Como está a sua alma? Nem Alderi. Se Deus te pedir conta hoje, como está o seu coração? É um tempo de separação. Eu vejo que é um tempo de separação. Então vamos colocar o nosso coração na presença do Rei. Vamos arrancar esse orgulho do nosso coração. Não vamos ser igual ao Sansão. Sansão foi um grande campeão, mas ele perdeu para si mesmo. Quem diria Sansão, um grande campeão que venceu várias batalhas, mas perdeu para si mesmo. Hoje o maior inimigo do homem, o meu inimigo é eu mesmo, querido. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Esse Golias aí, ó, é o velho homem, ele quer se levantar.
Mas ele vai aquietar, ele vai ser repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor. E trocar as nossas vestes, né? Trocar nossas roupas sujas. O nosso coração angustiado. Jacó ordenou a sua família que se purificasse e lavasse as suas vestes antes de se encontrar com Deus em Betel. Jacó se preocupou em limpar as vestimentas da sua família. Eu vejo aquele jovem, o filho pródigo, né? Quando ele saiu da casa do pai, ele voltou, o pai trocou as vestes, colocou um anel de aliança, né? E um sapato, uma nova caminhada. O interessante aqui nesse texto aqui de Apocalipse, aqui, ó, no versículo 20, o quanto Deus amava essas igrejas. Eu vejo aqui que no 20 fala bem assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. No versículo 19 fala bem assim, eu repreendo e castigo todo quanto amo, se pois zeloso, e arrepende-te. Deus deu aqui uma oportunidade para aquela cidade se arrepender. Talvez hoje seja a sua oportunidade de você se arrepender do seu orgulho, da sua soberba, da sua indiferença. Talvez seja hoje. Talvez seja hoje. Deus não quer que nenhum de nós morra, querido, jamais. 21 ele fala bem assim, o que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Sentar ao lado do rei, sentar colado ali com o rei, do lado do trono do rei, mas só para os que vencerem. Só chegam no pódio, amado, só os vencedores. Às vezes queremos travar grandes batalhas e temos medo de enfrentá-la. Queremos ser, né, um vitorioso em Deus, um grande homem de Deus, e temos medo de grandes batalhas. Você não pode ter medo de grandes batalhas. Quem foi Otiniel? Otiniel era, se eu não me engano, era sobrinho de Caleb. Otiniel não perdeu sequer nenhuma oportunidade quando lançou um desafio na vida dele. Para aquele povo ali, e ele foi lá e venceu. Otiniel tinha vontade de vencer, de ser um vencedor. E conseguiu, por quê? Porque ele tinha garra, ele tinha vontade de vencer. Então vamos vencer esse orgulho dentro do nosso coração, essa soberba, essa indiferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus jamais quer ver você prostrado, amado, para o mundo. Prostrado para as dificuldades. Imagine se eles fossem ver isso, se os profetas do Senhor foram ver isso, se Elias fosse olhar para isso. Se Paulo fosse olhar para isso. Paulo estava preso na prisão ali, ele começou a louvar o Senhor. Enquanto ele começava a louvar o Senhor, os cárceres foram se abrindo, as cadeias foram se abrindo, as correntes foram quebrando tudo. Porque eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus do impossível. Porque o que é possível eu posso fazer, o Aldori pode fazer, o Jailson pode fazer. Mas o impossível só é Deus que pode fazer. E às vezes Ele está testando nós nisso. Você crê em mim, então vamos ver se você crê no meu impossível. Então arranca hoje do seu coração.